A equipe do Recon é composta por 2 barcas e só a equipe do Recon, com 8 homens, eles são capazes de controlar tranquilamente um distúrbio como esse. É um distúrbio incipiente, um distúrbio que surgiu do nada, certo? Eles trabalham com 2 linhas de escudeiros ali e tem equipamento não letal ali suficiente para conter isso aí, pelo menos dar a primeira resposta até que outra equipe se aproxime. Então sim, daria a resposta a uma equipe de Recon ali naquele primeiro momento, tá? Nessa situação, de fato, foi liberado, tá? A polícia liberou, mesmo que eles pudessem pegar, e aí virou o oba-oba. Então foi liberado. Eu até falei a questão da contaminação, tanto que se um mercador clandestino tenta vender carne aí, às vezes em feira, antigamente tinha muito isso, se chegar uma fiscalização ali, é apreendido, né? Aquela carga e provavelmente o camarada é até conduzido para a delegacia. Então, na tua pergunta, sim, uma equipe do Recon seria capaz, assim como outras equipes que têm material de menor potencial ofensivo, né? Como o Choque, talvez o BOP tenha também, e outros batalhões que possuem uma maior quantidade de equipamento. E não é só ter o equipamento e sim saber usar. Né? Exato, ali, era isso que eu ia não falar. Adianta você só ter um espargidor e um bornal de granadas. Você tem que saber utilizar, né? Saber o que é uma granada de emissão, uma granada explosiva, saber se é uma indoor ou outdoor. A gente tem algumas referências de instrução de TMPO no Recon, por exemplo, que eu falei, fui do Recon há muito tempo, sobre Napolitano e outros policiais, tem o Rafael, o Hélio Carvalho, os caras que dão aula aí sobre TMPO. Então, sim, eles conseguiriam, sabendo utilizar o equipamento. Você pode ter uma Ferrari e dirigir como um Fusca, não vai adiantar nada, certo? Então, sabendo utilizar, sim, consegue dar conta, sim. E nesse caso, a ideia da atuação do Recon, falando por já estar trabalhando lá, é como o Amorim falou, a gente vai chegar para dar a primeira resposta. Utilizando exatamente o vídeo, a ideia seria que o Recon chegasse para poder afastar o pessoal da carga, tá? Para poder salvaguardar a equipe que estava no blindado. Porque por mais que eles estivessem com um veículo blindado, existia uma guarnição ali, que precisaria sair do blindado para poder fazer uma manobra ou algo parecido. Lembrando que o início da ocorrência, todos eles estavam de material letal porque houve um confronto. Então, todas as técnicas possíveis para poder salvaguardar a equipe, que essa é a ideia. A gente tem que guardar a equipe com um mínimo de ofensiva contra a sociedade. Desde que, então, a prioridade era essa, salvar a equipe. A equipe de Recon chega, vai fazer a salvaguarda do blindado e, se for possível, resguarda a mercadoria para poder, num momento possível, fazer a distribuição de forma ordeira. Porque a ideia é que a sociedade tenha educação para poder ter até aquilo que é ofertado para ela. Vale lembrar que, às vezes, o local ele não proporciona a possibilidade de você fazer uma distribuição ordeira. Talvez ali era uma distribuição mais rápida para poder ganhar tempo e fazer uma retirada logo. Até porque se existir um confronto com civis ali naquele cenário de atuação, poderia ser muito pior. Tudo parte do princípio de leitura de ambiente. Você fazendo a leitura de ambiente correta, você consegue executar qualquer missão. Cara, eu vou continuar aqui enquanto isso, você tá no também. Pode falar, eu tô... Isso é sensacional, essa oportunidade de a gente poder falando isso aqui, porque todo mundo critica a polícia militar, né? Todo mundo critica técnico de futebol e todo mundo critica a polícia militar. Mas ninguém sabe como é que é a nossa atuação ali real, né? Exatamente. Mas ninguém vai criticar o cirurgião. Pô, você operou errado, você não usou um bisturi assim, assado. Não, ninguém faz isso. Mas a polícia militar, todo mundo quer criticar. O jornalista critica a polícia militar, mas não passou uma noite com a gente lá no calor, no front, não sabe qual é a realidade. Não entende se a carga tá contaminada, não entende a necessidade de liberar uma carga mais rápido, sabe? Isso aí, só quem tá lá dentro, só quem tá na ponta da lança que entende. Entendeu? Então essa é bacana, essa oportunidade de a gente estar aqui, trocando essa ideia, né? Falando assim um pouco sobre a realidade policial, de uma maneira técnica, de uma maneira de quem realmente vive aquela realidade ali. Isso aí é sensacional. Por isso que eu voltei a participar de podcast e sou grato a você, o Rafael, né, o Pereira, o Penha, por estar junto com esse projeto com vocês, poder estar falando isso. Podendo trazendo a realidade de policiais que sabem o que estão fazendo. Não estamos aqui brincando de ser polícia. A gente sabe o que a gente está fazendo. É tipo assim, bota no meu peito que eu sei que eu resolvo. É isso, entendeu? Isso aí, cara, faz toda a diferença. Isso é o que me motiva a ser policial. Porque eu amo a polícia militar assim como vocês, entendeu? Então isso que me motiva a ser policial de verdade, entendeu? Deixa eu só trazer uma informação que é muito importante e não foi citada nem aqui, nem em outro momento de outros veículos. Ninguém citou a participação da Anvisa na questão, que é o que vai dar embasamento legal sobre a contaminação ou não do material. Verdade. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito de material que está usado no chão, procura no Google lá, vai lá, procura saber no site da Anvisa como que se dá a contaminação de materiais perecíveis. Que aí você vai ter ideia se você pode mexer, se não pode, se foi autorizado, se não foi. Entendi. Porque você trouxe a questão do iPhone. Se fosse a questão do iPhone, aí já não entra mais a questão de estado de necessidade. Fome é um estado de necessidade.
Existia um embasamento legal de até a permissão do fato, guardadas as devidas proporções. Agora, qual é a necessidade de você roubar um iPhone? De você levar um iPhone que foi retirado de uma... Não existe estado de necessidade. Então, trazendo sobre a pergunta que você fez. Uhum. Mas mesmo assim, por exemplo, se fosse um iPhone, aqueles policiais que estavam ali, se eles não tivessem um não letal, mesmo assim ficaria difícil. Nossa, seria impossível, né? Deles atuarem. Então, provavelmente, algumas pessoas ainda iam conseguir furtar alguns aparelhos. Sim. Até que chegassem equipes preparadas para isso. E quando eu perguntei do Recon, como vocês já trabalham lá, o Amorim já trabalhou lá, numa situação daquela dali, eu perguntei por quê. Pô, tem muita gente, por isso que eu perguntei da equipe, né? Tem muita gente. Então ali, não sei se vocês nem podem falar, mas qual seria talvez uma primeira medida? Uma granada de luz e som para poder fazer barulho e começar, ou entrar já com uma questão de pimenta? A granada de luz e som de cara, por mais que tenha muitas pessoas ali, existe um conceito na polícia chamado a superioridade relativa. Então, quando você tem um efetivo menor, com capacidade, eles conseguem dar conta, e equipamento eles conseguem dar conta de um grupo maior. Isso é a superioridade relativa. Então, uma equipe treinada, dotada de equipamento e sabendo operar, se fosse o comandante da equipe, a primeira granada que eu lançaria seria uma de efeito moral para identificar a direção do vento. Mas isso tem coisa que a gente não vai ficar falando muito, né? A receita do bolo para eles. Mas seria um efeito moral e depois, identificando a direção do vento, eu utilizaria assim, não uma luz e som ainda não. A luz e som tem uma carga explosiva muito forte e se chegar próximo, porque por mais que você vai lançar na distância ideal de lançamento, porque é não tão próximo por causa da carga de explosão, eu já lançaria já uma fumígena ali, uma de emissão para poder... Uma de emissão de lacrimogênio, Sim. Que é pra poder já ser incapacitante ali pra cima deles ali, poder ter aquele corre-corre, né? Uhum. Barata voa. Um outro material que poderia ser utilizado, na minha concepção, é o espargidor, mas antes deveria ser feita a utilização do material para poder identificar a condição do vento. Porque não adianta nada você não saber a técnica na hora de utilizar o material. E essa primeira granada que você falou... Tá o que inerte, só faz fumaça, barulho, só pra ter ela noção não, direito. se lançasse no meio das pessoas, ele não ia machucar ninguém. Ela é fraca, então não consegue machucar. Mas aí logo em seguida tu já lança o lacrimogênio. Lacrimogênio, irmão, é o que vai funcionar, entendeu? O espargidor é mais aproximado, o calibre 12 se caso avançarem, então a lacrimogênio ali eu acredito que resolveria. O elastômero ele fica pra se no caso eles forem avançando. Pra cima da guarnição. Isso. Lembrando que sempre o elastômero ali, que você está falando da calibre 12, sempre nos membros inferiores, né? Nunca nos membros superiores. Mas todo policial que dota daquele armamento já sabe que tem que atirar, empregá-los, né, nos membros inferiores.